Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 15ª rodada. E o Internacional, depois de passar toda aquela situação, né, que o Rio Grande do Sul passou, ainda está tendo resquícios da tragédia do Rio Grande do Sul, os times desse estado viraram caixeiros viajantes, né? De um canto para outro, de um canto para outro, sem ter casa para treinar, para jogar. Finalmente o Internacional jogou na sua casa. Colocou um público lá, uma noite fria, com o público, fez homenagem a funcionários, enfrentou o Vasco da Gama. A princípio, o campeonato dos dois seria campeonatos diferentes, né? O objetivo do Vasco permanecer na Série A. Ou alguém imagina o time do Vasco pensando outra coisa. Eu, particularmente, não. É permanecer na Série A. E pelo investimento que o Internacional fez, o nível de contratações que fez, no mínimo, brigar pelo G4. Ou eu estou mentindo? Porém, a gente chega nessa 15ª rodada, o Vasco conseguindo se recuperar e se afastar um pouco do Z4, acho que está dentro, na minha opinião, dentro do esperado. Acho que o Vasco, o time que o Vasco tem, é do meio da tabela para baixo, não é na primeira página. E aqui eu não estou esculachando. Estou sendo franco. Não sou torcedor do Vasco e não sou torcedor do Inter. Eu não estou de fora. Tá? E o Internacional passou por esses problemas, né? Agora está tendo a sua casa de volta, mas o Inter vive um momento de baixa, de instabilidade. Tem a Copa América, perdeu jogadores, mas outros times também perderam jogadores. Vou dar um exemplo aqui, claro. O Flamengo perdeu 5 jogadores, só para a Copa América. Além de jogadores machucados, que tinham mais de 5 machucados. O Flamengo jogou boa parte das partidas com banco de reserva só com garoto. Então, a gente sabe que a CBF destrói o futebol brasileiro. Se a seleção brasileira passa vergonha, boa parte disso é da culpa da CBF. Boa parte disso é culpa da CBF. Né? E parece que ninguém entende nada de futebol, só entende dinheiro, ganância por dinheiro, calendário do Brasil, uma merda, agoniante. Né? Mas o Internacional, apesar de todos esses problemas, o Internacional também vive um problema interno, tático, técnico do seu time. Se enfrentaram e o Vasco da Gama venceu por 2-1. Já inicio dizendo, resultadaço pro Vasco. Resultadaço pro Vasco. Agora, uma coisa é o resultado, outra coisa é o jogo. Por que eu estou falando isso, meu amigo torcedor de Inter e Vasco? Eu vi o jogo, e fiz um vídeo falando sobre o jogo. Só que antes de eu postar, fazer subir para o YouTube, eu estava fazendo outras coisas e eu fui dar uma olhada nos comentários. E aí, eu
tive que ver o jogo de novo. Porque depois que eu escutei alguns comentários, eu não vou nem falar de comentários de canais que cobrem o Vasco e de canais que cobrem o Internacional. Porque esses canais de YouTube que cobrem, com raras exceções, são torcedores. Alguns são até jornalistas mesmo, né? Mas, só para lembrar, para falar de futebol, para você ter até aquela carteirinha da imprensa, você não precisa ser jornalista, tá? Só para esclarecer, né? Porque olha a quantidade de jogadores que comentam, tá? Então, eu vi algumas pessoas falarem algumas coisas que eu falei, bom, eu devo ter visto outro jogo. Fui dar uma olhada no jogo de novo. Falei, não vou mudar a minha opinião, mas vou fazer um outro vídeo. Aí o vídeo que eu tinha feito, eu excluí e estou fazendo esse vídeo agora. E eu percebi que algumas análises que eu vi, né, da imprensa, eu senti um certo tom de vamos falar para angariar público. Até nas TVs, né, eu vi um certo tom de vamos falar, vamos ir por esse caminho para a gente atrair audiência. Eu vi que alguns não falaram a verdade do que foi o jogo. Falei, não. Eu vou seguir o meu caminho. Não puxo saco de time nenhum. Podem não gostar. Caguei. Mas eu vou dar minha opinião sincera. Não vou ficar puxando saco por causa de like. Então, vamos falar de Internacional 1, Vasco da Gama 2. Beleza? Vamos falar sobre a classificação e algo mais que eu vá lembrando por aqui. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Internacional, que está triste, que vaiou o time, e você, meu amigo torcedor do Vasco, que está respirando mais aliviado, mas já vou te dizendo de cara, meu amigo torcedor do Vasco. Calma. Pé no chão. Cuidado com a empolgação. Porra, galera, nem vou ver teu vídeo. Tu já tá atacando balde de água fria. Bom, se você gosta de mentiroso, você não precisa ficar aqui no canal. Porque eu vou falar o que eu vi do jogo. Beleza? Então, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal, com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Vamos aqui logo para a gente falar sobre a classificação. Antes de eu falar da classificação, deixa eu ir direto ao ponto. O Internacional jogou menos que o Vasco? Não. O Vasco fez uma partida brilhante? Não. O resultado foi melhor do que a partida? Sim. O Vasco melhorou em relação ao que vinha jogando? Sim. O Internacional tem que se preocupar muito com o seu momento? Não. Se preocupar, sim, mas não muito. E o Vasco pode se empolgar e pensar em voos mais altos?
Não. Com esse time, não. O objetivo do Vasco continua o mesmo. Não cair para a Série B. Vi aí muita gente falando de juiz, de arbitragem, contra tudo, contra todos. A arbitragem é ruim para qualquer lado, irmão. A arbitragem é ruim para qualquer lado. O futebol brasileiro tá uma chatice do cacete. Os jogadores ficam mais deitados do que em pé. Qualquer toque, o jogador se joga no chão. Isso também atrapalha a arbitragem, que já é ruim. Então, muito culpa da arbitragem ruim são os jogadores que estão no futebol brasileiro. Muitos querem ser atores. Vai ser ator, vai tentar fazer novela, filme, sei lá, peça de teatro, vai fazer outra coisa. Então, cara, esse é um ponto. Vamos aqui para os números, a gente começar a falar do jogo. Vamos aqui para a classificação. Bom, o Vasco, com esta vitória, pula para a 13ª colocação com 17 pontos. Fez 17 gols, tomou 26, tem um saldo de menos 9. Nesse momento, o Vasco abre 5 pontos para o primeiro time que está na zona de rebaixamento, que é o Corinthians, que tem 12 pontos. Então, abre uma margem considerável que dá para você negociar para as próximas rodadas. Então, vitória do Vasco, esplêndida. Além do mais, você pega o Vasco aí, nos últimos 5 jogos, o Vasco tem 3 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Então, o Vasco melhorou. Óbvio que o Vasco melhorou. Ganhou do São Paulo em casa, ganhou de outros adversários. Lógico que melhorou. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando que o Vasco não melhorou. O que eu estou falando é que o time que o Vasco tem hoje, apesar das ausências, não é time para pensar, tipo, pré-Libertadores. Longe disso. O time é para tentar permanecer na Série A. E eu, olhando o time do Vasco, eu coloco 10 times à frente do Vasco por causa do seu elenco. Tá? E o Internacional? O Internacional, com mais uma derrota, o Internacional está ali com 19 pontos, só que com 2 jogos a menos. O Internacional, diferente do Vasco, o Internacional nos últimos 5 jogos só ganhou 1. Perdeu 2 e empatou 2. O Vasco, diferentemente, só perdeu 1. Então, o Vasco vem numa ascensão e o Internacional em queda. Agora vamos aqui para os números da partida. Vamos lá. Pegar aqui a estatística. Posse de bola, 58% para o Internacional. Tentativas de chute a gol. O Internacional deu 13, o Vasco 8. Chutes em direção ao gol. 6 do Inter, 6 do Vasco. Chutes para fora, 6 do Inter e 1 do Vasco. Chutes bloqueados, 1 do Vasco. Lógico, o Vasco só deu 8 chutes. Se 6 forem em direção ao gol, 1 foi bloqueado e o outro 1 foi para fora. Faltas cobradas, 21 para o Vasco, 15 para o Internacional. Escanteios, 4-4. Impedimentos, 2 para o Internacional, nenhum para o Vasco. Defesas do goleiro. O goleiro do Vasco fez 5 defesas e a do Internacional 4. Faltas. O Internacional fez um pouquinho mais de falta. Cartões amarelos 2-2. Ataques perigosos. O Internacional teve 96 e o Vasco apenas 22. Bom, se você pegar os números, todos os números praticamente são a favor do Inter, do Internacional. Então vamos lá para o jogo, para me explicar rápido o jogo que eu vi, tá? O jogo que eu vi. Primeiramente, vamos lá desejar aí
ao René, né? René, que a gente conhece muito bem aqui no Rio, torcida do Flamengo, tem um carinho muito grande pelo René. É uma cena chocante, muito forte, né? Choque de cabeça. Isso sim, verdade, não é essas simulações que os jogadores fazem, né? Espero que fique tudo bem. Foi uma pancada muito forte do René. O René é aquele tipo de cara que não tem medo de ir na bola. É por isso que ele se machucou. Ele não tira a cabeça, ele não tira o pé. Então eu desejo melhoras e que não tenha acontecido nada de muito grave com o René. Então, já pegando por esse ponto, primeira coisa, o Internacional perdeu, mas não faltou vontade, não faltou disposição. O Inter mostrou muita vontade e muita disposição. Igualmente ao Vasco. Muita vontade e muita disposição. Então, nisso, empataram. Os dois times muito dedicados, né? Com jogos, comprometendo, correndo, lutando. Né? Então, isso não pode se falar nem do vencedor e nem do perdedor, porque os dois se entregaram em campo. Se você pegar, lógico, o Internacional está mexido e o Vasco também, mas se você pegar o time do Internacional, vamos aqui, vamos lá, dá uma olhada aqui rápido. Bom, Fabrício, Bustos, Igor Gomes, Fernando e René, Alan Patrick, Johan, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Rômulo e o Drummond na frente. É um mistão, né? Mas daí você pega o Vasco. Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas, Léo, Leandrinho, JP, Matheus, Esforza, Adson, Veguete e Rossi. O time misto do Internacional é melhor do que o time do Vasco. O time do Vasco também tem ausência? Sim, também tem ausência. Mas os dois times com ausência, o do Internacional é melhor. Quando o Internacional estiver todo completo, e o Vasco todo completo, o time do Internacional vai continuar sendo melhor. Eu não sou torcedor do Inter. Para depois a torcida do Vasco aqui não vir falar merda. Eu não sou torcedor do Inter. Eu estou colocando fatos. Vamos pro jogo. Primeiro tempo. O que foi que o Vasco fez? Vamos lá. Primeiro tempo. Tirar o óculos aqui. O que foi que o Vasco fez? Por que eu estou cruzando os braços? Vi alguns comentários. E a impressão que se dá. Se você não viu o jogo e só escuta os comentários, eu escutei comentários de falar: não, o Vasco ganhou com tranquilidade. O Vasco ganhou com tranquilidade? Eu vi comentários disso. O Vasco jogou muito melhor do que o Inter. Aí eu tive que fazer outro vídeo por causa disso. O que foi que o Vasco fez no primeiro tempo? O Vasco deu um chute. Mesmo assim, sem direção. O Vasco tentou não tomar gol. O time do Vasco está evoluindo? Sim. Está evoluindo. Estava desfalcado, a gente sabe. Isso tudo. Mas o que eu estou falando é sobre esse jogo. Tá? Esse jogo. O Vasco, basicamente, no primeiro tempo, se defendeu. O treinador do Vasco está arrumando a cozinha. O Vasco, defensivamente, é um time mais sólido. Por exemplo, naquele jogo contra o Flamengo, que tomou uma sacolada, poderia ter sido muito maior, a defesa não tinha nada. Bom, já tem. Já tem. Já tem uma consistência defensiva o Vasco da Gama. Então, do que era pro que tá, o Vasco, lógico, que subiu de produção. O Vasco melhorou. Só que, na minha opinião, o time completo do Vasco, mesmo com essa melhora, para meio da tabela para baixo. Só você pegar os nomes que estão aí.
Pode surpreender? Lógico, futebol pode acontecer tudo. Mas hoje é assim que eu vejo. Daqui a 10 rodadas. Não. Futebol é momento. Falando hoje. No primeiro tempo, só deu Internacional. Internacional teve volume, teve velocidade. Qual foi o grande erro do Internacional? Na minha opinião, 2. Primeiro que afunilou muito o jogo. O jogo tinha que abrir, espaçar mais o Vasco. O Internacional não fez isso, ficou jogando muito por dentro. E pecou no último passe e um pouquinho mais de capricho na finalização. O primeiro tempo dava para o Inter ter saído vencendo. Dava para o Inter ter terminado a primeira etapa na frente. Não saiu na frente, na minha opinião, muito mais por culpa do Inter do que do Vasco. Lógico, o Vasco se defendeu bem, mas o Inter criou e poderia ter aberto o placar e não abriu por culpa do Inter. Então, primeiro tempo, só o Inter. O Vasco deu um chute, mesmo assim muito ruim. O Vasco melhorou. Bom, se você for pegar esse primeiro tempo, o Vasco melhorou o quê? Melhorou, não tomou gol. Pode se considerar uma melhora. Aí você vai para o segundo tempo, né? Você vai para o segundo tempo. No primeiro tempo o René saiu e aí entrou um zagueiro de lateral. Aí atrapalha um pouquinho, porque o René passa. O René não é um exímio lateral que vai à frente, mas o René, do que ele chegou, quando ele chegou no Flamengo, do jeito que ele saiu, ele aprendeu muito com o Felipe Luiz. Então, o René está caindo muito pelo meio, ele está ajudando a construir, ele está passando melhor, ou seja, não dá para comparar quem entrou com o René. Então, isso deu uma atrapalhada. E o Internacional continuou da mesma maneira, jogando, afunilando. E aí, o treinador do Vasco resolveu fazer algumas mudanças. E nessas mudanças, ele deixou o time um pouco mais leve. Ele botou o Lincoln, o Rojas, né? Ele botou o Rojas. Ele botou o Eric Marcos. Ele botou o Praxedes. Ou seja, ele faz essa mudança e aí, logo que ele faz as mudanças, o Internacional erra, tem um erro individual, o cara domina e cai, o Alisson pega a bola, faz uma bonita jogada individual e faz o gol. O Vasco aproveitou bem a falha que o Internacional teve. Então o gol do Vasco não foi trabalhado, mas jogou na falha do Internacional. Estava atento. Então é mérito do Vasco, porque ele estava atento a uma possível falha. Mas não foi uma jogada trabalhada. Foi uma falha, mas que a gente tem que parabenizar o Vasco. E aí faz 1-0. E aí não passa muito tempo, o Internacional falha de novo, 2 jogadores lá batendo boca, discutindo, sei lá, conversando, falham, recupera a bola, o Vasco, tem o escanteio, e no escanteio o Vasco faz 2-0. Então, 2 momentos de falhas do Internacional que o Vasco, muito atento, aproveita. Então é mérito do Vasco. Faz 2-0. E aí o Internacional corre atrás e consegue, ali com 3, 4 minutos depois, fazer o seu primeiro gol. A partir do 2-1, Vasco se recolhe inteiro e o Internacional vai para cima. E aí o treinador Kudê, ele coloca mais jogadores de ataque, e aí o Internacional, meio desorganizado, mas vai para frente e vai criando
situações. O Vasco tem uma grande chance de fazer o terceiro, né? Porque se o zagueiro não tira, tinha um jogador do Vasco atrás, ele ia fazer o terceiro. Mas o Internacional teve chance de empatar e virar o jogo. O Internacional teve chance de empatar e virar o jogo. Teve uma bola na trave, que no ruim seria um empate. Então, cara, o placar foi justo. Foi justo porque o Vasco aproveitou as suas chances, o Internacional não. Então você não pode falar que a vitória do Vasco não foi justa. Não, a vitória do Vasco foi justa sim. Porque o Vasco aproveitou as suas oportunidades. Chutou bem menos, mas aproveitou as oportunidades. Então tem que se bater palma para o Vasco da Gama. Porque aproveitou as oportunidades. E o Internacional não pode reclamar. Chance teve. A bola na trave, cara, eu digo que você não pode crucificar alguém que acerta a trave. Porque a trave é uma questão de sorte ou não. Do jogador que chutou, é falta de sorte. Para o goleiro, é sorte. O goleiro não estava nem na bola. Se a bola vai para o gol, ia entrar. Porque ele estava parado. Então, cara, não pode se dizer que o resultado foi justo. Justamente por causa disso, porque aproveitou. Agora, dizer que o Vasco foi superior ao Internacional, isso está querendo puxar saco do time do Vasco. O Vasco não foi superior ao Internacional. Primeiro tempo só deu Internacional. Não foi uma avalanche. Não foi um massacre. Mas o Internacional teve chance de sair vencendo. Pelo menos de 1-0 no primeiro tempo. E no segundo tempo, teve 2 falhas. Aí o Vasco não tem nada a ver com isso, aproveitou. E o Internacional ficou em cima, tentando. No segundo tempo, quando fez algumas modificações, o Internacional abriu, espaçou o Vasco, conseguiu chance, teve um certo sufoco, e não empatou por pouco. Então, irmão, o jogo foi, na minha opinião, equilibrado no segundo tempo. O primeiro tempo foi do Internacional. Porém, a gente tem que fazer justiça ao Vasco, que aproveitou as oportunidades. O Internacional, não. Mas no futebol jogado, o Vasco foi organizado defensivamente e aproveitou as chances que teve ofensivamente. Mas de criação, o Vasco não criou quase nada. Quase nada. Então, amigo torcedor do Vasco que está empolgado, legal, comemora. Estava desfalcado? Estava desfalcado. Mas o time continua sendo fraco, na minha opinião, para a Série A. Tem que contratar. Continua sendo fraco. É um time de capacidade para a Série B, minha opinião. O Internacional. Bom, o futebol poderia ser muito melhor. Muito melhor. Tem algum desencaixe ali, ou com o treinador, alguma coisa. Não é só as ausências, tá? Tem um desencaixe tático, tá? Mas vejo o Internacional com boas oportunidades de atingir os seus objetivos. Título, não sei, tá? Mas de brigar ali, acredito no Inter brigando ainda por uma Libertadores, pré-Libertadores. E o Vasco, com essa consistência defensiva, contratando os jogadores que estão machucados, suspensos, jogando, e mais algumas contratações, acho que dá para o Vasco melhorar, né? Já melhorou, melhorar mais, principalmente ofensivamente, de criação, e ficar ali pelo meio da tabela, pegar uma Sul-Americana. Sei que a torcida do Vasco não vai gostar, mas você pode ter certeza. Eu não estou mentindo para você, eu não estou puxando teu saco. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!